Por favor, alguém pode colocar para gravar a nossa aula? Bom, então vamos começar e a gente vai hoje ver, né, nessas próximas aulas aí que vão se seguir, a gente vai conversar um pouquinho sobre o CPC 09, tá? Nossa agenda. A gente vai falar um pouquinho sobre o balanço social, que é super importante e antecede realmente a própria estrutura, né, da DVA. CPC 09 fala sobre a demonstração do valor adicionado. Vai ver aqui alguns exemplos aplicados e vai também trabalhar alguns exercícios. Então, o principal objetivo deste pronunciamento do CPC 09 é estabelecer os principais critérios para nós prepararmos, né, elaborarmos e apresentarmos, divulgarmos a DVA. E a DVA, pessoal, é uma parcela, é uma parte, tá certo? De uma outra demonstração bastante conhecida de todos nós, chamada aí de balanço social, né? E como o nome diz, esse balanço social, ele é uma prestação de contas de natureza diferente daquela que nós vemos nos balanços patrimoniais, né? Por quê? Porque no balanço social, o que nós vamos evidenciar são informações que estão relacionadas aí a um caráter mais social, mais humano, né? Onde nós vamos evidenciar o quanto aquela empresa gera de riqueza, né? E o quanto ou como essa riqueza gerada ela foi distribuída. Então, esse é o nosso primeiro objetivo, né? DVA, né? Um pedacinho aí do balanço social, que vai mostrar a geração da riqueza e a distribuição dessa riqueza. E uma parte, uma informação também importante sobre a DVA é que a DVA ela é um assunto, tá, pessoal, que tem muita relação, muita correlação com uma outra disciplina chamada aí de economia, um outro campo do saber chamado de economia. Então, nós podemos dizer que a nossa DVA é um ponto aí de interseção, tá? Entre a contabilidade, ou a ciência contábil, e a ciência econômica. Bom, então a nossa primeira pergunta é, né? Onde, né, e como surgiu o balanço social? E por que a gente está falando de balanço social? Porque o balanço social é a demonstração primeira, né? A partir dele, do balanço social, é que vai surgir a DVA. Então, pessoal, onde surgiu o balanço social? Então, nesse mapa aí que nós temos na Europa, qual país vocês acham que deu origem, né, a essa demonstração, que teve início, né? Onde foi a gênese aí do balanço social? Quem é que pode me dar uma dica aí? A Itália, mais ou menos, pertinho dela. Bem pertinho da Itália. Que me dizem? Ah, a França. E por que surgiu o balanço social na França, né? Qual que foi a motivação? Galera, essa figura, ela remete o que para vocês? O que vocês se lembram quando vocês a veem? Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela surgiu por vários motivos, né? Ela surgiu através de um clamor social e ela tinha 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Muito bem. E a sociedade estava clamando por esses ideais, né? Para que esses ideais eles
se tornassem cada vez mais fortes e mais vivos. E isso estava acontecendo na sociedade francesa naquela época, né? Só que, pessoal, dentro das fábricas, dentro das grandes corporações francesas, esta não era a realidade que estava sendo observada. Então, enquanto a sociedade clamava, né, por liberdade, por igualdade de condições e por fraternidade, no ambiente das fábricas, no ambiente fabril, a situação existente à época era um pouquinho mais hostil, né? Estávamos aí falando numa época braba, né, de bastante exploração social, expropriação do capital humano, né? E evidentemente a sociedade não estava muito satisfeita. E apenas a demonstração advinda das demonstrações financeiras tradicionais, o balanço e a DRE na época, não estavam atendendo aos anseios sociais. A sociedade queria um pouco mais de informação, além daquela relacionada ao lucro. Então, a sociedade estava demandando por informações que remetessem a uma explicação ou a uma evidenciação sobre os aspectos sociais, humanos, que estavam permeando aquele ambiente, aquela entidade. E aí surgiu o balanço social, ou seja, a sociedade clamava por conhecer, por divulgações que evidenciassem as condições humanas que estavam sendo tratadas ou retratadas dentro daqueles ambientes empresariais, dentro daquelas fábricas, dentro daquelas entidades ou organizações. E assim surgiu, e era nisso que consistia o balanço social naquela época. Então, o tempo foi passando e, hoje em dia, daquele aspecto meramente humano, né, inicial lá, foi evoluindo, ganhando contornos mais amplos, passando para o aspecto social e, hoje, culminando com o aspecto ambiental. Então, nós temos uma crescente de informações que precisam ser divulgadas, que outrora estavam restritas ao aspecto humano, haja vista que a sociedade se indignava com aquela condição hostil que havia naquela época dentro das organizações inicialmente francesas e depois isso tomou o mundo, tá? Então a sociedade meio que se indignava com aquilo ali e queria saber como que estavam as condições humanas, né, de tratamento humano naquelas fábricas. Então o balanço social visava essa divulgação de informação. E com o passar do tempo e das necessidades informacionais, isso daí vai ganhando contornos mais amplos, evoluindo então para os aspectos sociais e ambientais. Bom, dito isso, a gente passa para o conceito mais atual do que vem a ser o balanço social, um conjunto aí de informações, tá certo? Um disclosure, se vocês quiserem chamar, que tem como propósito, como objetivo, a evidenciação, né, sobre o desempenho econômico e financeiro, porque ela vai mostrar como que a entidade gera riqueza, né? Mas de que forma a riqueza gerada ela vai ser distribuída para o contexto social, né? Para a sociedade. Então, é mais ou menos isso que o balanço social ele vai nos mostrar. E aí, nesse sentido, a gente vai trazer uma citação de um sociólogo muito famoso na década de 1980, chamado o Betinho, né? O Herbert de Souza, o Betinho. Alguém tem aí na memória alguma lembrança desse nome ou do que essa pessoa fez à época? O Betinho. Ele criou um programa, pessoal, que ficou muito famoso na época. É um programa social precursor de muitos outros. E que
data lá de 1980. Alguém se lembra desse programa? Alguém se lembra desse nome do Betinho? Ele faleceu, ele morreu de uma doença que na época era terrível, assim, a gente morria de medo dela, morreu de AIDS, ele era hemofílico, e foi a doença da década, né? Naquela época, assim, era um pavor, foi pavoroso, assim, muita gente boa, muita gente bacana morreu de AIDS naquela época. O Betinho foi aí na cauda do cometa e se foi, né? Vítima acometido aí da AIDS. Muito bem, mas o Betinho, galera, ele criou um programa social. Qual é o nome desse programa? Alguém lembra? Nenhuma ideia. Vocês são muito novinhos. Aê, Pri, eu não estou enxergando nada, estou ceguinha. Mas é o Fome Zero, exatamente. E o símbolo, né, desse programa era um prato, né, um prato vazio. Fome Zero. E aí o Betinho, ele foi o precursor, tá, galera, de vários programas aí sociais que vieram depois, tá? E aí esse Betinho, ele foi o precursor, né, desse programa, e ele criou, né, essa demonstração que ele julgava, né, na época, como sendo uma forma de avaliar e medir, né, os fatos sociais vinculados à empresa, tanto do ponto de vista interno, e aí você vai ter divulgações de informações internas, como também externas, né, voltadas aí para a empresa e voltadas aí para a comunidade. Essa outra citação é de uma outra figura ilustríssima, chamada de Marta Suplicy. Foi deputada federal, tá certo? Mais contemporânea nossa, se autodenominava sexóloga também, uma figuraça. Lembram dela, da Marta Suplicy? Acho que sim, né? Acho que essa é mais contemporânea de vocês. Maluquinha, maluca. Ah, figuraça. Ela tem frases que são célebres, memoráveis, assim. Depois vocês procurem aí na internet as frases memoráveis da Marta Suplicy. Né? Foi casada aí com o Eduardo Suplicy, também uma outra figuraça. Bom, mas o fato é que ela dizia o seguinte: o balanço social é um documento pelo qual a empresa, anualmente, apresenta informações, né, que permitam identificar a qualidade das suas relações com os empregados, com a comunidade e com o meio ambiente. Então, essa definição da Marta casa bem, tá, com aquela figura lá que nós vimos há uns 2 ou 3 slides lá atrás, ou seja, inicialmente as relações humanas, posteriormente as relações sociais, culminando aí com as relações ambientais. E trata-se de um registro, de uma fotografia do perfil social da empresa, né? E existem vários modelos de balanços sociais, né? Esses modelos de balanços sociais, eles partem tanto de uma proposta mais simples, né, de um modelo mais simples, e que chegam a evoluir ao que nós chamamos aí de GRI, né? GRI é uma forma, né, uma iniciativa de um relatório global bem mais ampla que o balanço social, né? O GRI, ele é um modelo considerado aí internacional de um relatório, e aí a gente já vai usar uma palavra de sustentabilidade, que ele é muito utilizado e muito prestigiado na atualidade, né? Então, é uma evolução do balanço social, porque o balanço social, a gente vai mostrar para vocês esse modelinho. O balanço social, ele é uma demonstração, originalmente falando, ele era bem simplesinho, bem... Hoje em dia, ninguém mais nem publica o balanço social, porque realmente é bastante simples as informações que ele contempla, né? Embora seja muito útil, embora tenha sido assim o precursor de toda a história, mas ele foi evoluindo, graças a Deus. E aí o GRI, né, que é essa iniciativa de relatório de reporte global,
ele vai tratar de forma ampla a necessidade das informações aos diversos stakeholders, né? Essa palavra aí que talvez seja nova para alguns. O que vem a ser, pessoal, para vocês, stakeholders? Já ouviram falar sobre essa palavrinha? O que vem a ser stakeholders? Nunca ouviu? Isso! Quem falou? Oi, Fábio. É isso aí, Fabinho. Stakeholders é uma palavra que a gente usa muito na área de administração, né? A gente também usa muito em contabilidade, mas ela é uma palavrinha mais utilizada na gestão corporativa, né? E que, resumidamente, Fábio, quer dizer partes interessadas, né? E quando a gente fala de partes interessadas, a gente está saindo da fronteira dos relatórios contábeis financeiros. Porque os relatórios contábeis financeiros, eles interessam basicamente a dois grupos: os credores, não é isso? E os investidores, correto? Então, o balanço patrimonial, a DRE, a demonstração do fluxo de caixa, MPL, as notas explicativas, essas demonstrações visam prover informações a dois grupos: os credores e os investidores. Os credores e os investidores são dois grandes stakeholders, ou seja, duas grandes partes interessadas. São aqueles que vão aportar o capital na organização, né? O credor aporta o capital e vai querer esse capital de volta, né? E o investidor, ele aporta o capital e ele vai querer a rentabilização desse capital aí na forma de dividendos, né? Mas os credores e os investidores não são os únicos stakeholders que existem, né? Os stakeholders, quando você olha para uma organização, são todos aqueles que, de uma forma ou de outra, fazem parte dela, né? Embora não tenham aportado capital, não tenham aportado recursos, mas eles interagem com essa organização e fazem parte dela, né? E um dos principais stakeholders, né, que existe na organização são os empregados, a força produtiva. Então, essa galera aí é extremamente relevante, né? É uma grande parte interessada, né? Um grande stakeholder. Existe um outro aí, stakeholder gigantesco, chamado de governo, né? Esse governo também é uma super parte interessada, né? Afinal de contas, ele está ali bastante preocupado aí, né, com a geração de riqueza, como é que essa riqueza vai ser tributada. Além dos fornecedores, além dos clientes, da sociedade em geral, de nós que somos professores, alunos, que estamos interessados nas demonstrações contábeis, cada um de nós somos stakeholders da empresa, da organização. E o balanço social ou um relatório de sustentabilidade, ele vai fornecer informações para todos os stakeholders, e não apenas os investidores e os credores, que são aqueles considerados os principais para as demais demonstrações contábeis. Além disso, né, é dito que esse relatório, né, essa relatório de reporte global, essa iniciativa aí de reporte global, forneceria uma informação menos tendenciosa e mais precisa. Por que será que isso acontece? Vocês acham que um relatório socioambiental forneceria informações tendenciosas ou não? Você acha que quando uma empresa reporta informações sociais, ela é tendenciosa? Sim ou não? Ela divulga apenas o que é bom ou ela divulgaria tudo, o que é bom e o que é ruim? O que é que vocês acham? Nada de propaganda negativa, não é? Quem falou? Oi, Fábio. Desculpe, meu filho, não reconheci sua voz ainda.
Aí o que que acontece, Fabinho? Disse, né, que essas informações socioambientais, ou se a gente quiser chamar essas informações voluntárias, elas são tendenciosas, Fábio. Por quê? Porque a gente só divulga o que é bom, né? Ninguém vai dizer que teve um vazamento de óleo que saiu matando não sei quantos leões marinhos, ninguém vai dizer que utiliza mão de obra infantil, ninguém vai dizer que utiliza mão de obra, né? Ninguém vai dizer que desmata planta, ninguém vai falar isso, né? Então, tendo isso por base, né, que existe aí essa grande possibilidade das informações sociais e ambientais terem um caráter tendencioso, o GRI, né, que é essa iniciativa de reporte global, ela seria menos tendenciosa. E por quê? Né? Porque o GRI, pessoal, ele é formado por vários indicadores. Né? O histórico dele, antes da gente entrar no relatório, foi lançado lá atrás, em 1997, é uma iniciativa conjunta das séries, né, que é uma coalizão para esse tipo de atividade, tá? E do PNUMA, né, Programa Geral das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Primeiro esboço das diretrizes para os relatórios de sustentabilidade foi emitido em 99, sendo lançado em 2000. Depois houve uma segunda edição e uma terceira em 2006. Isso é só um histórico base, né? Mas, efetivamente, ele tem por objetivo, Fábio, praticamente obrigar as empresas a divulgarem tanto as contribuições positivas quanto as contribuições negativas. E como que isso é feito, Fábio? Porque ele vai ter indicadores. E esses indicadores, tá? Esses princípios, que são os indicadores no qual ele é construído, vai se basear em aspectos econômicos, sociais e ambientais, e esses indicadores precisam ser preenchidos. Então, você não vai divulgar qualquer coisa, você não vai contar uma história a partir do que você acha que é bonito. O GRI é uma forma de divulgação socioambiental baseada na construção de indicadores que precisarão ser preenchidos e que, ao preenchê-los, você forçosamente diria ou teria que dizer tanto o que é bom como o que é ruim, né? E essa forma de divulgação ou de prestação de contas, ela seria auditada, ela existe. Não existe aquele programa ISO, né? Então, também existe um programa aí de avaliação desses indicadores, né, do GRI, a empresa que se presta a fornecer as informações socioambientais no padrão GRI, essas empresas elas recebem a auditoria, né, que vai, então, verificar a excelência da divulgação, e isso daí passa por um processo de avaliação e autoavaliação desse relatório, o que, entre aspas, garantiria um disclosure e uma divulgação mais fiel, tanto ao que é bom como ao que é ruim, né? E aí as informações que serão divulgadas nesse relatório dizem respeito ao perfil da empresa, as características da empresa, né? A abordagem de gestão, como é que ela vai trabalhar a gestão interna, a sua gestão com seus, né, fornecedores, com seus clientes, com os bancos, com o governo, né? E também alguns indicadores de desempenho. Bom, o fato é que, ao final, você tem aí um relatório bastante amplo que vai contar aí toda essa história. Essa brincadeira, né, do GRI, dessa iniciativa de reporte global, ela evolui, né, ela foi evoluindo com o passar do tempo, né, e de maneira que hoje nós temos o que nós chamamos mais contemporaneamente de relato integrado. Já ouviram falar desse nomezinho, relato integrado? Ou relatório integrado, se vocês quiserem?
Quem está falando? Oi, meu anjo. O que você escutou falar sobre o relato ou relatório integrado? O que deveria ser isso para você? Exatamente. Exatamente, cara. E você foi certeiro. Então, olha, por isso que você está tão afiado. Então, vê só, é exatamente isso. O balanço social, que originalmente veio lá do Betinho, com informações bem simples, tá? Sobre indicadores internos e externos, foi evoluindo. Daí surge o GRI, né, essa iniciativa de reporte global, que é construído com base em indicadores do perfil da organização, da abordagem de gestão e indicadores de desempenho. E isso daí, hoje, contemporaneamente, isso está montado, né, nas bases do que a gente chama aí de relato integrado ou relatório integrado. Esse relatório mais amplo, não é, que tem por objetivo linkar os dados da contabilidade com essas informações administrativas, com essas informações sociais, com essas informações ambientais, de maneira que as demonstrações contábeis se transformam num roteiro maior, integrando as informações contábeis geradas pela contabilidade e fazendo o link destas informações com essas informações mais amplas, abrangendo todos ou grande parte aí dos stakeholders ou dessas partes interessadas, indo além dos investidores e dos credores, que são os tradicionais usuários das informações contábeis. Turminha, como estamos? Tudo certo? Pois é porque é um relato, né? É um relato realmente integrado, né? Só que quando você vai pegar no bicho, é um relatório, né? Aí eu estou usando aqui um neologismo de relato para relatório, mas de fato o nome correto é relato integrado. Quando você vai fazer a pesquisa, né, na internet, vai dar um Google, vai para o relato integrado. Mas o relato integrado nada mais é do que um relatório, né? Um relatório que integra informações originalmente contábeis, né, que vieram lá da contabilidade, com essas informações, galera, mais ampla, né, mais aberta, né, integrando aí outros meios e outras esferas que tangenciam a organização. Beleza, turminha? Dúvidas? Até aqui deu tudo certo? Então tá, tudo certo, né? Qualquer dúvida, vocês parem a aula, abram o som e falem, porque daqui eu fico ceguinha. Oi, princesa. Então, minha princesa, tecnicamente não existe essa obrigatoriedade, tá? Por quê? Porque é o que a gente chama de uma informação voluntária, é um disclosure, né? Uma palavrinha em inglês que quer dizer evidenciação voluntária. Porém, né, a gente né, que tem assim, contato com as organizações percebe que quando uma organização divulga voluntariamente outras informações além das contábeis, ela tem maior credibilidade, aceitação, é, ela tem maior, ela se torna mais legitimada pela sociedade. Então, a gente pode dizer de uma forma
mais objetiva que o disclosure voluntário, a divulgação voluntária de informações não contábeis, facilita a legitimidade daquela empresa perante a sociedade. Ou seja, a sociedade se sente mais confiante e confortável em saber que aquela determinada empresa está comprometida com a divulgação de outras informações em caráter voluntário sobre aspectos ambientais, humanos e sociais. É como se aquela empresa ela reforçasse a sua imagem perante a sociedade. E isso daí garante longevidade, garante um olhar mais acolhedor da sociedade. E isso daí é fundamental para a continuidade da organização. Então, assim, obrigatoriedade legal de prestar informações voluntárias não existe. Existe uma necessidade de se legitimar, uma necessidade de fazer com que aquela organização cada vez mais se torne parte integrante do meio. Beleza, turma? Muito bem. Então, o perfil, né, que é o primeiro grupo de informações lá do GRI, está associado com a estratégia, né, com o perfil da organização, vai falar um pouquinho sobre os parâmetros, né, para a construção do relatório, aspectos associados com governança, com compromisso e engajamento da empresa. A abordagem relacionada com a gestão tem por objetivo proporcionar uma perspectiva geral e resumida da maneira pela qual a gestão está associada com os aspectos econômicos, de fato, mas também ambientais e sociais. E aí a penca de indicadores que o GRI vai se propor a mostrar, né? E aí, ao preencher esses indicadores ambientais, ao preencher os indicadores sociais, ao preencher os indicadores relacionados com direitos humanos, com práticas de trabalho, trabalho decente e responsabilidade pelo produto, por exemplo, a empresa vai ter que se posicionar, ou se sim, ou se não. Ao falar sim ou não, ela vai mostrar, aspas, o bom e o ruim, não é? Por quê? Porque ela vai ter que preencher os indicadores. Então, não é uma coisa tipo livre, não é um romance onde ela só vai contar o que é bom. Ela vai ter que preencher os indicadores e, ao preenchê-los, ela poderá cair aí numa saia justa na medida em que ela vai ter que contar alguma coisa que não seria tão agradável assim. Se ela se furtar a preencher os indicadores, porque aqueles indicadores não refletiriam uma imagem favorável, então, em princípio, a auditoria iria rebaixar a nota que aquela empresa teria, né? E ao rebaixar a nota, sugere-se que o preenchimento não está sendo adequado. O que por trás disso está o ocultamento de informações. Então, essa é a lógica do GRI e também a lógica do relato integrado. Uma empresa brasileira que é campeã, né, nesse aspecto é a Natura, né? Então, a Natura é uma empresa que, se vocês depois tiverem, né, mais um tempinho, ou até na próxima aula, a gente pode apresentar para vocês. A Natura é o tipo de organização de empresa cujas demonstrações contábeis elas seguem o padrão GRI, né? Então, ela é totalmente integrada. Você vai vendo a construção do relatório e, na construção, na leitura do relatório, você vai justamente encontrando esses indicadores. Ela vai falando isso e vai apresentando no texto do relatório. Ela vai mostrando todos esses indicadores e vai falando, e vai comunicando, e vai explicando tudo isso daí para vocês. É claro que a Natura, né, pela sua própria imagem, ela tem essa responsabilidade ambiental muito forte. Então, isso para ela
isso para ela agrega muito valor. Ela é uma empresa que tem por objetivo aí trazer produtos que não agridam, né, a sociedade, o meio ambiente, etc. e tal. Isso faz parte da imagem dela. Então, é muito natural que a Natura seja considerada a empresa que possui melhor divulgação padrão GRI. Né? De todas as empresas, ela é a melhor, tá? Então, assim, oi, Flor. E aí pula o ambiental. Ela vai ter que botar o bom e o ruim. Tu entendeu? Porque ela vai ter que preencher. É um questionário. E aí, nesse questionário, ela vai ter que preencher tudinho. Pererei, pererei. E aí, se quando ela preencher aquela informação não for legal para ela, ela vai ter que preencher mesmo assim. Porque é um relatório padrão internacional. Então, ela vai ter que colocar mesmo que ela não goste. Ela poderia ocultar? Pode. Porém, quando existir ou quando chegar a auditoria do relato do GRI, ela vai ver que aquele indicador não foi preenchido, né? E aí é o danou-se, né? Então, ela rebaixa a nota dela, isso não é legal. Principalmente para empresas que precisam ter essa imagem muito bem construída. Muito bem construída. Galerinha, até aqui deu certo. Vocês conheciam o GRI, conheciam o relato integrado, conheciam esse ambiente, essa atmosfera? Deu para entender? Tranquilo, né? Outra coisa que eu queria complementar de informação a esse respeito é o seguinte: o IASB, né, que é o órgão internacional, né, de elaboração das normas de contabilidade, ele está tão preocupado com essa informação voluntária de caráter social e ambiental, que ele lá de cima, né, ele observa que as empresas, ao divulgarem as informações socioambientais, vão fazendo meio que de qualquer jeito, né? Vai colocando aí. Nem todas seguem o GRI, tá? Não são todas as empresas que seguem o GRI, e a galera chuta o balde e vai falando coisa com coisa aí. Aí o IASB, lá do Monte Olimpo, ao olhar para aquela humanidade lá embaixo, vai dizer assim: bicho, está precisando regular isso. Então, já existe um projeto no IASB, tá? Cujo objetivo é exatamente normatizar esse tipo de divulgação. Exatamente porque a galera chuta o balde, né? Nem todos seguem o GRI, e essas divulgações elas são muito enviesadas, né? Então, só se mostra o que é bom, como o nosso amigo Fábio colocou lá atrás no início da aula. Então, para evitar esse tipo de manipulação das informações voluntárias, o IASB está tratando, né, de normatizar, de criar algum tipo de padronização para este tipo de informação, até porque hoje em dia essas informações são tão importantes quanto as informações econômicas, financeiras e patrimoniais que nós encontramos nas demonstrações contábeis tradicionais. Então, cada vez mais hoje, nós temos investidores e credores que estão realmente interessados nesse contexto econômico, social e ambiental, e querem saber como é que aquela empresa está trabalhando ou se envolvendo com esses princípios. Então, aquilo que era apenas lucro está agora se transformando em uma informação mais ampla. E aí, todo um processo por trás para normatizar isso daí. Oi, amor. Exatamente, é online, bruf, que nem caldo de cana.
Uhum. Não, ela ainda vai ser colocada em vigor, colocada para moer, como diz a história, né? Mas é exatamente isso que eu estava te dizendo, amorzão. O IASB, né, lá de cima do Monte Olímpico, eu fico brincando, né, que o IASB são os deuses, né? E aqui embaixo nós, pobres mortais. Mas isso é só uma brincadeira. E lá de cima ele observa que as informações econômico-ambientais e sociais, que são voluntárias, a galera estava chutando balde, né? Aí o IASB falou assim, ó, então, pessoal, vamos brincar de fazer a coisa certa, e passou a normatizar. E essa normatização... Oi, amor, pode falar. E isso porque o CFC é o Conselho Federal. E o Conselho Federal recebe exatamente as normatizações advindas do IASB. Então, é exatamente isso que você falou. Se vocês quiserem, a gente já pode dar uma olhadinha sobre isso já na próxima aula nossa, já pegando o seu gancho, que foi muito bem colocado. Então, pessoal, essa seria a nossa introdução. A gente vai ver, então, alguns exemplos de GRI e também a gente vai, não custa nada a gente ir lá para as origens, tá? E dar uma olhadinha nos modelos iniciais lá do IBASE, tá? Mas a gente vai deixar isso para a nossa próxima aula. E aí eu vou aproveitar o gancho do meu querido e vou também apresentar para vocês essa proposta aí do CFC. Aí a gente já aproveita e vê o início de tudo, o balanço social, criado por Betinho, a evolução, que é o GRI, eu vou pegar o GRI da Natura para trazer para vocês, e a proposta do CFC, sobre o relato ou relatório integrado e essa proposta de normatização. Beleza, pessoal? Tranquilo? Galeras? Beleza.